Esta semana, eu estava observando uma imagem do que foi o czar no ano de 1917, dali patrocinado o processo revolucionário na União Soviética. Lá tem uma foto que é emblemática. A burguesia reunida faz um jantar para ter, no mínimo, o pagamento de mais lucro em detrimento da pobreza da ampla massa do proletariado russo. No Brasil, domingo, o presidente Michel Temer reúne 400 parlamentares e oferece um banquete. E este banquete é exatamente oferecer de bandeja à sociedade brasileira as suas conquistas. Quando nós afirmamos que a PEC é da morte, vejamos, a PEC aprovada diz que eu vou ter um crescimento vegetativo. Ele está vinculado diretamente à inflação do ano anterior. Se, por exemplo, a inflação der 4%, mas eu tiver que ascender 10 milhões de jovens, eu só vou poder ter proporcional ao acesso à universidade, ao ensino médio ou qualquer outro aspecto do ensino e sua extensão, 4% do seu respectivo orçamento. Se nós tivermos, por exemplo, nós estamos vivenciando com o Zika, com a dengue, tanto outro, chikungunya, uma série de doenças virais. Se nós tivermos um crescimento maior do que a inflação, essas pessoas não poderão ser atendidas porque não tem recurso para isso, elas vão ficar à margem. Mas ela é muito mais perversa, porque quem está por trás de tudo isso são os grandes planos de saúde, é o ensino privado, é a lógica do capital. Quando no século 17 e 18 se patrocinava a guerra por novas fontes de mercadoria, novos mercados, hoje está se patrocinando esse mesmo modelo e esse mesmo padrão de guerra, das guerras que se viu ao longo do século 18. Hoje nós estamos à busca não de novas mercadorias, novos mercados, mas a ampliação do lucro e da riqueza e em detrimento do empobrecimento. Por isso essa PEC, ela trará ao longo dos próximos 20 anos uma desconstrução da sociedade brasileira. E ela é da morte porque vai impedir que a cidadania, o bem-estar e tudo que foi construído seja efetivamente negado ao povo brasileiro. Por que a população não reage diante desse retrocesso? Lamentavelmente, da maneira e da forma que a televisão, os jornais, os rádios e a imprensa manipula, é como se fosse algo extraordinário. Primeiro dizendo, o PT quebrou o país, o PT quebrou e nós precisamos organizar. Ora, veja bem, se o PT quebrou, como é que nós não tivemos o crescimento da dívida pública? Como é que nós não tivemos essas despesas sendo aumentadas? Muito pelo contrário, que aumentou despesas agora foi exatamente com o aumento do judiciário, vai ser aumento que vai ter agora do executivo. E isso dá uma demonstração de que a forma de manipular, o mecanismo construído e desenvolvido para desconstituir um projeto político de sociedade, pondo outro que vai ferir de morte. E o que eles falam e o que eles debatem é muito mais grave. Eles querem toda a maldade de uma vez só e querem muito mais do que isso. Querem as emendas constitucionais sendo aprovadas no parlamento, o judiciário refém, sem capacidade, até mesmo pelos acordos pretéritos assumidos, também parte do golpe, e já se fala que haverá não só um governo de 2 anos, o Michel Temer terá um governo de 4 anos, 2 anos do golpe e mais 2 anos a partir de uma emenda constitucional, para recompor a economia, para fazer o crescimento e ter um projeto de 10 anos. E esse projeto de 10 anos, nós já sabemos do seu nascedor, com a forma e o mecanismo que está sendo montado, não tenho dúvida. Nós vamos voltar ao início do século passado, quando tudo era caso de polícia, tudo era tratado na lei da chibata, da mordaça, da prisão. A ditadura que vivenciamos, seja de 37, seja de 64, ela vai ter exatamente a dimensão política e ela vai ter a repercussão social. E do ponto de vista da estratificação das conquistas, ela vai ser destrutiva porque vai ameaçar a todo o conjunto da sociedade brasileira.